Olá, eu sou Isabela do Natureza de Criança e hoje eu tô aqui para contar mais uma história para vocês. E a história de hoje não é uma história de um livro que está escrito. Hoje eu vou contar para vocês a história do Natureza de Criança. Muita gente tem me perguntado como que surgiu essa ideia e qual é a minha relação e a minha história com a natureza. E eu acho que vale a pena contar e deixar registrado aqui na página do Natureza de Criança para vocês me conhecerem mais. Essa história minha com natureza começa desde muito cedo. Eu tive uma infância de muita natureza, de muita brincadeira de quintal e de muita praia. Mas foi quando me tornei um pouco mais velha que eu tive contato com a natureza de floresta. Então a natureza de praia permeou a minha infância, mas eu nunca fui aquela menina do mato, nunca fui aquela criança de mexer em barro, nunca fui aquela criança da horta, né, do plantio. Meu pai sim, meu pai era um homem da terra, meu pai era um homem que gostava muito de plantar e quando se aposentou ele comprou um pedaço de terra lá em Mogi das Cruzes, que era a cidade onde a gente morava, e ele passava o dia lá plantando, carpindo e mexendo na terra do sítio. Mas eu era adolescente na época, acabei não aproveitando muito essa época com ele. E aí vim para São Paulo, aos 18 anos, fiz comunicação social e trabalhei 10 anos com esse assunto. Trabalhei com publicidade e propaganda durante 10 anos. Mas foi quando eu tive 21 anos que eu entendo que eu estreiei realmente, que eu me encontrei e me identifiquei com essa natureza mais remota, com essa natureza mais da floresta, com essa natureza que é uma natureza que eu trabalho até hoje. Com 21 anos eu tive a oportunidade de fazer um curso fora do Brasil, nos Estados Unidos, e fiz a minha primeira trilha. E a minha primeira trilha da minha vida foi no Grand Canyon. Eu e alguns amigos de outros países fizemos uma trilha que a princípio desceria no Grand Canyon, seria uma trilha de um dia, a gente ia fazer um bate e volta caminhando. Estava muito quente, a gente foi de top de biquíni e short. E o que aconteceu é que a gente demorou muito para fazer a trilha, porque tinha uma pessoa que não estava conseguindo dar conta do ritmo e a gente acabou tendo que dormir lá embaixo, lá no Grand Canyon, lá dentro do Grand Canyon. A gente não conseguiu voltar no mesmo dia porque ia anoitecer. Então essa foi a minha primeira grande aventura e eu digo que foi a minha estreia com chave de ouro nesse universo dessa natureza remota que eu sou apaixonada até hoje. Tenho hoje 46 anos e essa história começou aos 21 com essa primeira trilha no Grand Canyon. E depois eu aproveitei então que isso tinha batido em mim de um jeito, né? Eu estar naquele lugar, naquele momento no Grand Canyon foi uma coisa tão especial, foi como se fosse um encontro de alma, que eu aproveitei e conheci vários parques nacionais nos Estados Unidos, fiz muita trilha, Bryce Canyon, Zion Canyon, tudo que eu pude fazer de trilhas ali no período que eu estava, eu aproveitei. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive aí a oportunidade então de desbravar esse olhar para o Brasil que eu ainda não conhecia com as trilhas no Brasil. Né? Na época eu comecei a namorar e o meu namorado na época foi quem me apresentou as trilhas brasileiras, trilhas do litoral norte, trilhas da Chapada Diamantina, trilhas Inca no Peru, e esse universo se descortinou para mim, o universo do acampamento, o universo sempre de poder fazer viagens baratas aqui no Brasil, onde a gente ia de fim de semana acampar, comer macarrão, coisas muito baratas, e que eu tivesse sempre numa natureza remota. Isso era o que mais me trazia paixão, estar num lugar isolado, fazer trilha até o topo da montanha na Mantiqueira e ser só a gente com aquela barraca, experienciar aquele momento naquele lugar. Isso para mim era um privilégio que me preenchia completamente. E aí, então, essa paixão pela natureza e pelas viagens para áreas remotas, ela começou a ascender de uma forma muito importante. E quando eu tinha já uns 26, 27 anos, eu e o Ricardo Panelli, que era meu namorado na época, a gente desenhou um projeto que era de um grande sonho que a gente tinha de realizar uma viagem e passar o último ano de 1999 na última cidade, da cidade mais ao sul da América do Sul, que era Ushuaia. E aí, então, a gente começou a bolar como é que a gente poderia passar o último ano de 99 para 2000 nessa cidade. A gente não tinha grana, a gente não tinha carro 4x4, que só dava para chegar de 4x4
nesse lugar, a gente começou a pesquisar muito e naquela época a internet ainda era uma coisa muito precária, né? Não existia Wi-Fi, existiam algumas páginas, né? As homepages, alguns sites na internet apenas, a gente tinha um acesso muito restrito, a gente não tinha celular, então a gente fez uma pesquisa, conheceu alguns grupos off-road e foi montando um roteiro e foi criando um projeto e um desejo de passar a última noite de 1999 na cidade mais austral do planeta. E esse sonho foi crescendo, a gente foi compartilhando com algumas pessoas desse sonho. Na época eu trabalhava numa agência de publicidade que trabalhava com a conta de carros Ford. E eu comentei com um amigo, na época, com o Raul, que trabalhava comigo, e falei que a gente tinha esse grande projeto, esse grande sonho, e ele falou, nossa, mas esse projeto tem tudo a ver com uma picape 4x4 que a gente está lançando, que é para casais, aventureiros e tal. Eu vou ver com a Ford se a Ford empresta para vocês essa picape. E foi o que aconteceu. A gente teve a maravilhosa oportunidade de ter um carro emprestado pela Ford, e aí a gente acabou indo atrás de alguns outros parceiros para emprestar barraca, para emprestar isso, para emprestar aquilo. E fizemos a realização desse primeiro sonho, para esse primeiro projeto de vida, que era passar essa última noite na cidade mais austral do planeta, de carro. Então a gente pegou as nossas férias, com uma pequena extensão, já que a gente estava trabalhando para a Ford, também, e lançamos o projeto Pinguins do Deserto, que se tornou uma empresa, que se tornou depois um projeto de longo prazo e que a gente conheceu, fez uma viagem de 48 dias pela América do Sul e a gente rodou 18 mil quilômetros nesses 48 dias. Então a gente fez São Paulo, Ushuaia e Deserto do Atacama, tudo de carro. Então a gente foi subindo pela Cordilheira dos Andes e fazendo todos os parques nacionais que a gente encontrava pelo caminho. Com uma câmera filmadora na época, não tinha celular, a gente ia registrando tudo. E a gente fez uma parceria com uma plataforma de internet que tinha na época, em que a gente poderia fazer um diário de bordo e escrever, né? Então a gente ia lançar um site na época, e um diário de bordo onde a gente relatava todo o dia a dia da nossa viagem. E foi uma viagem maravilhosa, foi uma viagem incrível, né? Deu tudo certo, a gente usou o carro 4x4, depois fizeram propaganda da gente com o carro e foi um sucesso. E quando a gente voltou, a gente contou tudo isso, né, para as pessoas que aqui estavam, e a gente a gente tinha um material tão incrível de uma área que ainda era tão pouco conhecida. Em 99 e 2000, a gente tinha como referência a Mirklink e a família Schumann, que eram as pessoas que faziam grandes expedições pelo mundo. Mas não era muito comum, como é hoje, tanto tempo depois, os casais saírem para dar volta ao mundo, ou as famílias darem volta ao mundo, ou esses projetos. Era algo realmente muito inusitado e muito novo para aquela época. Então a gente resolveu oferecer para a TV Bandeirantes, que a gente tinha um material incrível de filmagem, que a gente achava que devia contar tudo aquilo, né, para o Brasil todo, em rede nacional, para as pessoas conhecerem esses pedaços da América do Sul que a gente tinha ficado tão apaixonado e tão encantado. E a Band achou super bacana, pegou todo o nosso material, editou em um especial no Jornal da Band, no horário nobre, e aí foram 5 dias com reportagens de 5 minutos sobre os pinguins do deserto. No ano seguinte, a Ford, esse projeto foi super bem sucedido, foi para fora do Brasil, e aí uma pessoa de fora do Brasil ia ter um lançamento aqui no Brasil de um novo carro da Ford. E aí um americano virou para mim e mencionou e pediu e falou assim: Isabela, a gente vai lançar esse novo carro e eu acho que tem tudo a ver se você e o seu namorado fizerem um projeto para a gente lançar esse carro pelo Brasil. E pra gente era meio esquisito, porque era um carro urbano e a gente era uma pessoa mais da floresta, mais off-road, mas a gente montou um projeto, né, que se chamou Pinguins do Deserto no Coração do Brasil, onde a gente pegou a logomarca do carro, era o carro Focus na época, era um carro com design super arrojado, super incrível. A gente pegou a logomarca do carro, virou a logomarca, plotou no mapa do Brasil e se propôs a fazer a rota que contornasse todo o logotipo do carro no mapa do Brasil. Então a gente fez como se fosse aquela brincadeira de ligue os pontos. Então a gente plotou a logomarca, plotou cidades chaves que teriam naquele percurso e que, se você passando o lápis, formaria a logomarca do carro.
né? E a gente, então, falou pra Band, falou, e olha, a gente tá indo fazer uma outra expedição pelo Brasil e a gente entende que pode gerar um material legal para vocês. Vocês têm alguma dica, né? Se a gente voltar com material rico também, porque agora a gente está com material rico de Brasil. E aí a Band deu a seguinte dica que foi incrível pra gente. Eles falaram assim, tentem no projeto de vocês, em cada cidade que vocês pararem, ter gente, falar com as pessoas, filma, entrevista, né? A gente fez uma viagem para a Patagônia, onde veio um material filmado só de imagens, só de natureza. Mas é muito importante vocês trazerem relatos, histórias de gente também para essa viagem do Brasil. E lá fomos nós. Foram então no ano seguinte, os Pinguins do Deserto no coração do Brasil. Foram 53 dias, foram 13 mil quilômetros e a gente pôde incluir na nossa rota 13 parques nacionais brasileiros. Então a gente fez trilha em todos esses parques nacionais e apresentando o carro todo adesivado, um carro que ainda não tinha chegado no Brasil, por esse interiorzão do Brasil, que passou todo o interior do Brasil, ali Mato Grosso, e foi subindo até o Nordeste, onde a gente fez todo o litoral nordestino. Se propondo em toda a cidade que a gente parava, conhecer pessoas, entrevistar pessoas e ter histórias interessantes de cada lugar. E isso gerou um material maravilhoso, e eu entendo que foi mais um encontro que eu tive com essa questão das histórias, né, de ouvir as pessoas, de trazer brasilidade para o conteúdo, de estar num lugar inusitado e saber a história daquele lugar. Isso enriqueceu muito o projeto dos Pinguins do Deserto. Esse segundo projeto já teve um pouco mais de respaldo, né? A gente teve uma parceria com uma plataforma de internet que estava surgindo na época, que a gente fazia o nosso diário de bordo ligando dos orelhões do Brasil, né? E passando o diário de bordo de tudo que a gente tinha feito. A gente passava pelo orelhão, ligava, as pessoas atendiam aqui em São Paulo, digitavam e postavam no site, né, na plataforma que tinha de internet na época. Não tinha nada de mídias sociais, não tinha nada disso. Então foi um sucesso, Pinguins do Deserto no coração do Brasil, a Band mostrou. No ano seguinte, a gente continuava com esse prazer e com essa energia e com essa vibração de fazer projetos de viagens de carro. Era essa a nossa grande paixão, conhecer lugares remotos, lugares inusitados por terra. Porque assim a gente conseguia conhecer tudo que estava no caminho e não só no destino. E aí a gente entendeu que a gente poderia fazer uma viagem um pouco mais tranquila, que a gente não precisaria mais de patrocínio e de toda a responsabilidade, a gente queria fazer uma viagem mais solta. E aí a gente pegou o nosso carro e foi até o Peru, né? A gente colocou como projeto passar o fim do ano, a virada do ano em Cusco. E aí a gente fez esse percurso de 20 dias, totalmente off-road, né, saindo pelo Acre, atravessando rios em balsas de barcos de madeira, assim, atolando carro, enfim, muita aventura mesmo, e a gente conseguiu chegar em Cusco para passar a virada do ano, e depois a gente fez toda a parte da Bolívia com o nosso próprio carro, a Argentina. E aí toda essa viagem e todas essas histórias criaram na gente uma vontade muito grande de trabalhar com isso, de começar a trabalhar com turismo, de começar a dividir essa nossa paixão e essa nossa experiência que a gente tinha com natureza, com longas viagens, com produção de viagens, com outras pessoas. Então, nessa época, a gente continuou com a empresa Pinguins do Deserto e resolvemos ir para a Bahia, passar um mês fazendo turismo off-road personalizado para os hotéis da Costa do Sauípe. A gente alugou uma casa de pescador na Barra do Itariri e a gente pegava os turistas, né, os clientes da Costa do Sauípe, e fazia um day trip lá em Mangue Seco, com um turismo totalmente off-road pelas dunas e tal. E a gente estava tentando entrar nesse mundo sempre nas férias, porque cada um de nós tinha o nosso trabalho e a gente não podia largar tudo para fazer isso. Mas nesse tempo já começou a vir um pulsar de algo de que vocês podem trabalhar com isso faz parte do DNA de vocês, isso faz parte da paixão de vocês. Nessa época também teve um pulsar de começar a realizar um trabalho social, então a gente não tinha se encontrado ainda com nenhuma iniciativa de voluntariado nas nossas vidas e a gente teve a oportunidade de participar de um passeio off-road com os cadeirantes do Corpo de Bombeiros. E quando a gente fez esse passeio off-road com cadeirantes do Corpo de Bombeiros, a gente se encontrou também no nosso trabalho social. A gente falou, é isso que a gente quer fazer. E aí, em 2002, a gente fundou a organização, a ONG Grupo Terra,
que tem a missão de desmistificar ideias pré-concebidas sobre a cegueira pelo contato com a natureza. Então a gente começou a criar eventos de um dia que saíam de São Paulo e iam para algum lugar de extrema beleza levar pessoas cegas para ter esse contato com a natureza. Então, essa ONG, esse movimento começou como um grupo de amigos, que eram 15, que viraram 20, que viraram 30, que viraram 40, e à medida que o número de que o evento ia começar, era um sucesso, mais pessoas cegas se inscreviam nesse evento. Então, quanto mais pessoas cegas se inscreviam, mais voluntários a gente procurava, porque a gente fazia uma relação de 1 para 1, era sempre uma pessoa cega com uma pessoa que enxerga, passando um dia incrível de atividades na natureza, com muita troca de experiências, com muita atividade ao ar livre. E a gente foi fazendo esses passeios, foram crescendo, muitas amizades apareceram. A ONG virou, né, o grupo de amigos virou uma ONG, virou algo extremamente profissional. A gente fazia treinamento para voluntariado, a gente fazia capacitação, a gente fazia formação, a gente tinha time de líderes, a gente fez durante muito tempo no Grupo Terra uma transformação muito grande nas nossas vidas e na vida de quem participava. E a gente chegou a fazer eventos com 150 pessoas cegas, 150 pessoas que enxergam num evento de um dia. Era tudo muito profissional e tudo voluntário. Então foi um projeto de uma beleza incrível. Dali surgiu um grupo e um núcleo de corredores de aventura com pessoas cegas junto. E foi andando.